Show. Então, boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. Já agora está rolando tanto pelo Meet quanto pelo YouTube, certo? Então, a ideia de eu ter feito essa videoaula explicando para quem está chegando agora é que no YouTube eu consigo gravar ela, mas o contato é muito melhor pelo Meet, porque o Meet não trava tanto. E a ideia é que eu grave essa videoaula, tire algumas dúvidas e depois eu poste para vocês exatamente o vídeo e não só o que eu estou escrevendo. Então, vocês estão vendo aí minha folha, da minha mesa aí. Esse aqui são os exercícios que eu passei para vocês no cantinho. A ideia é que a gente faça pelo menos alguns deles, para vocês terem uma ideia. Não. Então, eu vou fazer algum deles e nessa semana vocês vão tentar fazer o resto. Show? Não, para essa semana não. Porque aí fica mais fácil, vocês veem como que eu estou fazendo, a gente vai tirando dúvida. Aí vocês tentam fazer o resto, caso não consiga. Mas aí não precisa copiar, porque eu tiro a foto, mando o PDF para vocês. Eu vou anexar como atividade, como material, no Classroom de vocês e mando também no WhatsApp. Tudo bem? Aí já fica, já mando o PDF, já tudo mais certinho, fica tudo redondinho. Show? Então vamos lá. A gente estava estudando a parte. Aí já manda aquela atividade. Essa mesma atividade que eu mandei na semana passada, que o prazo das atividades são de 15 dias. Então a gente tem o quê? Tinha semana passada e tem essa semana. Qualquer coisa eu prorrogo mais alguns dias para vocês entregarem. Aí vocês mandam lá no Google Classroom. Então, só para vocês terem uma ideia, como eu já havia falado lá com vocês, o que acontece? A apostila que eu mandei para vocês é uma apostila bem completa. Não sei se vocês chegaram a olhar ela. Ela tem mais de 1000 exercícios, ou seja, a gente não vai fazer todos, tudo bem? Mas o grande motivo de eu ter escolhido essa apostila, porque além de ser leve, ela tem também a resolução das questões, lá no fundo. Então, o fato de vocês me enviarem lá pelo Google Classroom é mais por questão de ter um norte, assim, saber quem está fazendo, né? Ter um parâmetro. Mas a apostila em si, ela já contempla ali todos a resolução das questões. Então isso já facilita você na hora de tirar dúvida ou algo do tipo. Tudo bem? Então, os exercícios que é para ser feito é só os exercícios que eu vou informar. Tudo bem? Além dessa apostila, eu disponibilizei também vários livros. Né? Disponibilizei, se eu não me engano, o Fundamento da Física e disponibilizei, se eu não me engano, Física Clássica. Então, para quem não tiver o livro do colégio, pode baixar algum daqueles PDFs. São PDFs pesados, que são PDFs de livros, mas eles estão lá para você poder acessar, tirar alguma dúvida ou qualquer coisa. Então lá é mais um complemento. A ideia é que a gente vai utilizar mais ou menos essa apostila. Até penso em talvez a gente até utilize ela quando voltar tudo, né? Voltar à rotina normal. Então vamos lá. O que a gente estava vendo? A gente estava vendo a parte de termodinâmica. Então na termodinâmica, basicamente, relembrando lá, termo vem de temperatura e dinâmica vem de interação. Então, a termo significa temperatura e dinâmica é a interação, ou seja, dos corpos. Então, como eu havia falado para vocês, dentre a física e a termodinâmica, a gente tem tudo que a gente faz, a gente tem que levar em consideração a temperatura. Ou seja, cheguei a dar o exemplo lá, por exemplo, da aula. Quando a gente estuda e está uma temperatura, sei lá, de 10 graus, digamos lá, é diferente, por exemplo, se a gente estiver estudando e a temperatura for 30 graus, 40 graus. Ou seja, a gente vai sentir um desconforto e esse desconforto pode acarretar lá em mudanças e tudo mais.
Então, o ideal é que a temperatura ela vai influenciar em tudo no que a gente está fazendo. Tanto que, por exemplo, aqui do meu lado eu estou fazendo uma impressão 3D com uma peça e a própria temperatura influencia. Se a gente pegar um plástico, por exemplo, e colocar ele no fogo, aquele plástico ele vai tender a amolecer, vai tender a derreter. É diferente, por exemplo, se a gente pegar uma barra de metal, botar no fogo. Ou seja, cada material tem uma temperatura diferente, tem uma qualidade, uma propriedade diferente. Vamos lá. Gustavo, por enquanto não precisa abrir o PDF, não. Abre quando tiver a aula. Eu vou lendo todas as questões que tiverem e vou ler com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Conforme a gente havia estudado a parte de termodinâmica, nós vimos que o primeiro passo para poder tentar entender a temperatura é medir ela, né? Ou seja, eu preciso medir essa temperatura. E nós vimos que a temperatura ela foi medida em 3 principais escalas. Ou seja, a primeira escala foi a escala Fahrenheit. Depois a gente viu que existia uma escala chamada Celsius. E depois a gente viu que existia uma escala chamada Kelvin. Então, só por questão de curiosidade, que eu acho que eu cheguei a não comentar nas aulas, mas, por exemplo, naquela época existiam várias medições de temperatura. E como que eram feitas essas medições de temperatura? Elas eram feitas com... Fala. Foi mal, o português está mal aí. As medições de temperaturas eram feitas. Foi? Tá ruim o áudio? Tá dando para escutar o áudio? Tá tranquilo, gente? Foi? Beleza. Ah, show. Então vamos lá. O que acontece? Primeiro passo na termodinâmica é tentar estudar, tentar medir essa temperatura, certo? Então, como que funciona? Basicamente, o primeiro cara a começar a medir essa temperatura foi o Fahrenheit. Ou seja, na verdade, estudos dizem que existiam mais de 50 formas de medir a temperatura. E como que era essa medição de temperatura? Ela nada mais é do que uma comparação. Ou seja, eu comparava, por exemplo, a temperatura com o ar, comparava a temperatura com, sei lá, o derretimento de uma calota polar, comparava com o derretimento de um metal, sabe? A temperatura ela sempre foi comparada, né? Afinal, é assim que funciona a escala Celsius. Ou seja, através da fusão, que é sair derretimento do meu gelo, né, do estado sólido para o líquido, e a ebulição, que é do líquido para o gasoso, eu tenho uma escala Celsius, que é exatamente uma comparação desse cara. Então, o primeiro cara a começar a ver isso e começar a, digamos, a padronizar os termômetros foi o Fahrenheit. Então, o que o Fahrenheit fez? Fahrenheit ele era um cientista e ele começou a construir vários termômetros em forma de medição que eu tinha em um lugar era a mesma forma de medição que eu tinha em outro. Então, acontece que eu tinha essa forma de comparar essas temperaturas, que era muito bom. Só que acontece o que? A escala dele era de forma muito arbitrária. Então, não tinha um viés científico. Era só uma medição, uma escala qualquer. É como se ele chegasse e falava, olha, hoje está frio, então vou chamar hoje de zero, a temperatura de hoje de zero, e sei lá, quando estava em janeiro, vou chamar de 50. É uma temperatura bem arbitrária. Então, quem veio depois foi o Celsius. E o que o Celsius fez? Ele tentou simplificar essas escalas, ou seja, ele tentou achar um ponto que fosse único, né? Porque basicamente a escala de Fahrenheit, uma das teorias é que além dele medir, por exemplo, a temperatura corporal, ele era uma medição, por exemplo, de gelo com cevada, ou seja, misturava um monte de coisa que dava lá a temperatura em Fahrenheit. Só que assim, essa temperatura ele variava muito com relação ao volume,
variava muito com relação à pressão, então era algo muito difícil de comparar. Então quem resolveu esse problema foi o Celsius. E o que o Celsius ele viu? Bom, eu preciso achar alguma coisa que ela não varie, ou seja, que ela vai manter a mesma temperatura, independente se eu estiver no Brasil, se eu estiver na China, se eu estiver nos Estados Unidos, né? E o que ele viu? Que era comum em todos esses lugares? A água. Então, se ele pegasse a água e congelasse essa água, ela viraria gelo a 0 graus Celsius. Isso ele percebeu que se repetia em outros lugares, em outros países. Então, ele poderia utilizar a água como parâmetro. Então, o que acontece? Ele poderia exatamente utilizar essa água como parâmetro. Então foi a criação exatamente da escala Celsius, por isso que ela se tornou tão famosa, que é a escala com que a gente utiliza hoje em dia. Então, a escala Celsius ela vai levar em consideração a fusão, né? Eu não estava tendo uma forma certa de medição de temperatura, eu estava apenas comparando ela com alguma coisa, mas eu não tinha uma explicação do porquê daquilo. Fala. Ok, show de bola. Então, o que a gente tem ali? Um dos caras que começou a medir essa temperatura e tentar entender o que era a temperatura foi o Kelvin. E ele viu que a temperatura estava associada à agitação das moléculas. Ou seja, através de vários experimentos, ele viu que quanto maior a agitação das moléculas, maior essa temperatura. Então é só pensar, por exemplo, se a gente pega, digamos, uma panela com água e bota a água para ferver. Então o que vai acontecer com essa água? Conforme a temperatura aumenta, ela vai começar a borbulhar, ou seja, as moléculas de água vão começar a se mexer mais. Então, no momento que elas começam a se mexer mais, significa o quê? Que a temperatura aumentou. Então, ele observou o seguinte: bom, se eu considero então que a temperatura está associada à agitação das moléculas, quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão, então eu posso considerar, então, se eu tiver 0 Kelvin, ou seja, quando que eu vou ter 0 Kelvin? 0 Kelvin vai ser exatamente quando elas vão estar paradas. Então aí a gente tem a primeira lei da termodinâmica chamada de lei zero da termodinâmica. Ou seja, o que significa a lei zero da termodinâmica? Ela exatamente diz o quê? Que quando eu tiver 0 Kelvin, todas as minhas moléculas vão estar paradas. Só que fisicamente isso é impossível de acontecer. Então, vamos escrever aqui. Botar um pouquinho mais para cima. Sim, Gustavo, tem tudo anotado no caderno. Depois eu tiro foto. Aí a foto vai ficar bonitinha. Vai por mim. Mas depois eu mudo de cor também. Mas isso aqui é tudo revisando tudo que a gente já viu. Tudo bem? Não tem nada de novidade. Então, o que acontece é o quê? Quando estiver 0, as moléculas estarão paradas. Só que essa situação. Então, vamos lá. Então, basicamente, nós temos essas três escalas, que são as escalas fundamentais, e acontece que a gente consegue relacionar elas. Então, eu cheguei a mostrar para vocês
como que funcionava lá? A forma de medição dessas escalas. Então, por exemplo, se eu pensar no termômetro, e eu tenho aqui, de um lado eu vou ter a escala em graus Celsius, e do outro eu vou ter a escala em graus Fahrenheit. Eu vou ter o quê? Eu posso comparar essas duas escalas. Né? Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês, mas eu tenho até aqui ó, um exemplo desse caso que eu acabei de falar. Ó. Eu tenho o termômetro, o que tem em vermelho aqui, ó, não sei se dá para ver, mas tem que ver muito reluzente, ó, tem um pouquinho vermelho. Ele é o mercúrio, que é o material que ele é graduado em Fahrenheit. Então acontece o que? Eu consigo comparar essas duas escalas. Ou seja, se eu botar essa temperatura em um determinado parâmetro aqui, eu consigo ver qual é esse valor, tanto em graus Celsius, quanto em simplificar aqui na figurinha para poder ficar melhor para vocês. Então, o que é que acontece? A gente tem ali, ó, em graus Celsius, basicamente a temperatura é dada por de 0 a 100, ou seja, em 0 graus Celsius, eu vou ter a mesma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Já em 100 graus Celsius, que é quando eu tenho ebulição, o que é ebulição? Quando ele sai do estado líquido para o estado gasoso. Eu vou ter aqui 212. Então, vai existir, eu pego o meu termômetro aqui, ó, vai existir algum valorzinho aqui no meio que um vai corresponder ao outro. E é essa a relação que eu quero saber. Então, como que eu faria para poder achar esse cara? Bom, vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte. Se eu fizer esse tamanho aqui menor dividido por esse tamanho aqui maior, eu tenho a mesma relação do outro lado. Ou seja, isso aqui é uma proporção. É uma razão de 100 a 0, 100 menos 0. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. F menos 32. E aqui 212 menos 32. Eu posso fazer qualquer relação, ou seja, eu posso fazer, por exemplo, desse menos esse, desse menos esse. Só que o que acontece? Dessa forma, eu vou ter o C aqui em cima e o F aqui em cima. Fica mais bonitinho na hora de substituir. Dependendo da outra forma que você faça, o C pode aparecer aqui embaixo, ou ele pode aparecer duas vezes, ou seja, fica mais chato de trabalhar a equação. Então, dessa fórmula fica bem mais simples. Então, ali, ó, o zero eu tirei, 212 menos 32 dá 180. Então, simplificando aqui, eu posso dividir os dois lados por 10. Então, vai ficar C sobre 10, F menos 32 sobre 18. Posso dividir de novo por 2. Então, a gente chega àquela equação que a gente viu que relaciona o grau Celsius com o grau Fahrenheit. C. E na escala grau Celsius, eu tenho ali 0 e 100, e na outra eu vou ter 273, 373. Essas escalas 273, 373, basicamente isso aí é dado por experimento. Tá? O Kelvin ele fez um experimento e ele chegou a esse resultado. Tanto que, na verdade, o resultado é 273,15. Mas a gente aproxima por questão de aproximação mesmo. Porque não tem necessidade de, no ensino médio, ter uma precisão tão absurda. Como vocês não vão trabalhar com isso, ou se forem trabalhar, vocês vão ver isso muito mais a fundo, então não tem necessidade de chegar a esse ponto. Então vamos lá. Eu vou fazer o mesmo processo com que eu fiz ali. Ó. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o lado menor dividido pelo lado maior. Então, no meu lado menor, eu tenho C menos 0, 100 menos 0. No outro, eu vou ter K menos 273 e 373 menos 273. Então, simplificando esse cara, eu vou ter o zero some. E aqui eu vou ter, eu posso cortar da minha equação, né? Ou melhor, eu posso multiplicar por 100.
Fala. Vou deixar. Vou mandar pro YouTube. Aí eu mando o link para vocês. Isso, manda o link, tudo direitinho. E ainda vai ficar salvo lá no Google Classroom, caso vocês queiram acessar e tudo mais. Tá bom? Então, simplificando, a gente tem aqui ó, a nossa equação. C igual a K menos 273. Ou melhorando ela um pouquinho, passando esse cara para cá, K é igual a C mais 273. Então, em resumo, nós chegamos a essas duas equações. E é com essas equações que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro exercício que eu passei para vocês era exatamente o exercício ó, 315, 316 e o 18. Então, eu vou pegar aqui a tabelinha para vocês. Não precisa abrir o PDF por enquanto, tá? E nós vamos fazer agora, por exemplo, a questão 315. Eu vou fazer algumas partidas exatamente para poder dar a chance de vocês fazerem o restante das questões em sala, em casa, né? Que aí vocês fazem, a gente tira dúvida e por aí vai. Então vamos lá. Questão 315, ele fala o seguinte: no gráfico está representada a relação entre as escalas termométricas Celsius e uma escala X. Aqui é 100 e aqui é 80. Então aqui é o TC e aqui é o TX. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente poder interpretar qualquer exercício. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, para vocês verem. Pronto. Primeiro passo para a gente poder entender qualquer questão de física. O importante é o quê? É aprender a interpretar gráfico. Sem problema, Gustavo. Por isso que eu passei os links lá para vocês baixarem os livros. Mas por enquanto, eu vou falando aqui, a gente vai vendo as fórmulas, está tudo nas videoaulas, está tudo anotado no caderno. Show? Então vamos lá. Ele quer exatamente a relação entre a temperatura X e a temperatura Y. Então, primeiro passo, eu tenho que aprender a identificar e ler os gráficos. Isso é muito importante porque vira e mexe, sempre cai uma questão, né? Vira e mexe sempre, cai uma questão no Enem referente a um gráfico. Então a gente tem que aprender a interpretar e dizer o que o gráfico está fornecendo para a gente. Então repara, no meu eixo X, ele está dizendo que eu tenho a temperatura em graus Celsius. Já no meu eixo Y, ele está dizendo que nós temos a temperatura em grau X, ou seja, ele criou uma tabela, ele criou uma escala. Então, às vezes a escala em grau Celsius ela pode não ser muito usual. Então o cara cria uma escala para ele trabalhar, para algo mais usual com que ele está lidando. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai ter ali o seguinte caso. Olhando ali o nosso gráfico, o que a gente consegue observar? Que quando a temperatura é 0 graus Celsius, grau X. Então, repara que eu consegui criar uma relação com as duas, que ele se parece exatamente com isso aqui. Ó. Eu relacionei as duas temperaturas. Então, ó, eu vou transformar esse gráfico naquele termômetro igual que a gente tinha desenhado ali. Ó. Então, eu tenho ali o meu termômetro. Então, ó, de um lado eu vou botar os graus Celsius, do outro eu vou botar o meu grau X. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu tenho 0 graus Celsius, ou seja, quando eu tenho 0 aqui, eu vou ter quanto em grau X? 0 também. Só olhar, eu estou olhando o eixo X e eu estou olhando o eixo Y. Agora, quando eu tenho 100 graus Celsius, então quando eu tenho 100 graus Celsius, eu vou ter quantos graus Y? Grau X, desculpa. 80. Então aqui vai entrar um 80. Então, no meio do caminho, vai existir um valor, ó, que aqui vai ser o grau Celsius e que aqui vai ser o grau X. Então, é a mesma coisa que eu vou botar aqui, ó. Grau Celsius e grau X. Então, qual é a relação entre eles? É a mesma forma com que a gente fez aqui em cima. Ó. Eu vou pegar o tamanho menor
e vou dividir pelo tamanho maior. Então, olhando ali, ó, o que a gente tem? Meu tamanho menor é esse cara aqui, o tamanho maior é o outro. Então, tamanho menor, tamanho maior. Então, vai ficar C menos 0 dividido pelo maior, 100 menos 0. E o outro é x menos 0, 80 menos 0. Então, vai ficar C sobre 100 é igual a x sobre 80. Então, 0. Então, vai ficar C sobre 10 é igual a x sobre 8. Posso fazer isso por 2, né? Então, vai ficar C sobre 5 é igual a x sobre 4. Então, a equação que relaciona C e x é esse cara aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse uma temperatura que fosse, sei lá, 50 aqui, ó. Então, quando eu jogo aqui, 50 dividido por 5, 10. O 4 dividindo passa multiplicando, 4 vezes 10, 40. Ou seja, se eu tivesse um termômetro que ele está medindo, por exemplo, 50 graus Celsius, na minha escala X ele estaria medindo 40 graus X. Tudo bem? Dúvidas sobre a questão, gente? Então, essa seria a minha resposta. Dúvidas? Alguma dúvida? Dúvida? Show. Beleza. Então vamos continuar. Então, outro tipo de temperatura, vamos fazer, por exemplo, a questão 316. Então, na questão 316, a gente tem o seguinte caso. Deixa eu posicionar aqui. Ok. Então, vamos lá. 316, ele fala o seguinte, ó, um corpo está numa temperatura, em graus Celsius, que tem a metade do valor medido em Fahrenheit. Determine essa temperatura em Fahrenheit. Ou seja, vou ler de novo. Um corpo está numa temperatura em graus Celsius que tem metade do valor medido em Fahrenheit. Então, por exemplo, digamos que eu medi lá a temperatura em Fahrenheit que seja 50. Então, como ele está na metade do valor em graus Celsius, ele vai significar que é 25. Beleza? Então, o que eu tenho aí de relação com esses caras? Eu tenho que a temperatura que eu estou medindo em graus Celsius, ela vai ser metade da temperatura que eu estou medindo em Fahrenheit. Concorda comigo? Se eu tenho 60 em Fahrenheit, metade desse valor é 30. Então, vamos lá. Aqui ele não deu para a gente um valor de uma temperatura, mas a gente consegue relacionar esse cara. Ou seja, nós temos uma equação que relaciona Celsius em Fahrenheit, e nós temos também outra equação que também relaciona Celsius em Fahrenheit. Então, o que isso significa? Por eu ter duas equações, eu crio um sisteminha. Ou seja, eu consigo substituir e resolver essa equação. Então, qual é a ideia? Eu posso pegar o C, botar em evidência e substituir, ou eu posso jogar o F, botar em evidência e substituir. Os dois vão dar certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Como ele pede o valor de F, né, ele pergunta a temperatura em Fahrenheit, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o valor em grau Celsius. Por quê? Substituindo o valor em grau Celsius, eu tiro o grau Celsius da minha equação, sobra quem? Fahrenheit. Então, eu já vou achar a minha resposta. Então, qual é a grande sacada? No lugar do C, eu vou botar quem? F sobre 2. Então, vamos lá. Como que vai ficar a minha equação? No lugar do C, eu vou botar quem? F sobre 2. Então, F sobre 2, 5, F menos 32,
sobre 9. Tudo bem? Como que eu faço divisão de fração? Lembra lá, divisão de fração é o seguinte, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Tudo bem? Então vai ficar aqui F32 sobre 9. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a multiplicação de fração. Então, F vezes 1, F. 2 vezes 5, 10. Então isso é a mesma coisa que eu tivesse F sobre 10. Certo? Então aqui eu vou ter F menos 32 sobre 9. Então vai ficar lá, vou multiplicar cruzado, então vai ficar 9F é igual a 10. Repara que quando eu multiplico cruzado, esse cara multiplica esse, e esse vai multiplicar todo mundo. Então o 10 multiplica tanto o F quanto o 32. Então F menos 32. Então vai ficar lá 9F, 10 vezes F, 10F. 10 vezes 32, menos 320. Vou passar todo mundo que tem F para um lado, que não tem para o outro. Então, esse cara eu vou passar para cá, para ele ficar positivo, e esse eu vou passar para um, significa a temperatura 320 dividido por 10. Opa, aqui vai dar 1, né? Dividido por 1. Então, minha temperatura 320 Fahrenheit. Opa. Então, a minha temperatura vai ser exatamente essa aqui. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo? A gente tem aí para vocês a questão 318. Essa fica para vocês fazerem em casa. Tudo bem? Questão 323 também vai ficar para vocês fazerem em casa. Show? Então, tentem revisar e fazer essas questões. Então, vamos continuar. A próxima parte que a gente começou a ver foi a parte do exercício 432. E ele começa a falar sobre máquinas térmicas. Então, vamos relembrar lá um pouquinho sobre máquinas térmicas. Então, só para quem está na live, a gente deve ir provavelmente tranquilo se a gente for até umas 8 horas. Dá para ir? Pode ser até as 8. Podemos? Beleza. Que aí dá 1 hora mais ou menos de live, né? Aquele tempinho que a gente demorou para o pessoal entrar. Aí já posto o vídeo e já vai todo o conteúdo das linhas de exercício. Então já fica mais tranquilinho para vocês. Então vamos lá. Quando a gente começou a estudar a parte de máquinas térmicas, eu cheguei a comentar algum exemplo lá da sala na festa, né? Eu tenho 2 salas, uma sala está cheia de gente, está todo mundo dançando, está um calor, e eu tenho uma sala vazia. Então, se as pessoas se tocam que existe uma sala vazia, né? Imagina lá, você está na sala, está muito quente, você quer sair. Então, se as pessoas se tocam que existe uma sala vazia, então a tendência das pessoas é se mover para a sala vazia. Então, o que acontece? O trabalho seria exatamente o quê? Uma roleta que ficaria no meio do caminho. Conforme as pessoas se movimentam de uma sala para outra, isso vai fazer o quê? Com que essa roleta gire. Então, quando essa roleta está girando, estou gerando movimento, então estou transformando minha energia em trabalho. Só que o que acontece? Se eu deixar ali, né, e for, sei lá, voltar umas 2 horas, 3 horas depois, o que vai acontecer? As 2 salas vão estar cheias. Ou seja, não vai, a pessoa que estiver em uma sala, ela não vai ter preferência entre ficar naquela ou em outra, porque as duas vão estar iguais. Então, significa o quê? Para que eu possa gerar calor, ou melhor, para que eu possa gerar trabalho, eu preciso ter literalmente uma fonte quente e uma fonte fria. Em outras palavras, eu preciso ter um fluxo desse calor. Ou seja, eu preciso com que esse calor ele passe, ele transmita de um lugar quente para um lugar frio. Exatamente para eu ter esse movimento e ter esse trabalho.
É meio redundante, né, falar isso tudo, porque calor é exatamente essa energia em movimento. Então não tem como o calor ficar estacionário, certo? Mas a ideia é o quê? Da máquina térmica é o seguinte, a gente vai ter ali uma fonte quente, que é o nosso Q1, e uma fonte fria. Então, a ideia é o quê? Esse fluxo, que seguiria em um sentido, a gente consegue direcionar ele e roubar um pouco dele para o trabalho. Então, a ideia é o quê? Todo o calor da fonte quente, ele tem que ser igual exatamente o quê? A essa fonte fria, que é o calor que ele é liberado, mais esse trabalho. Tudo bem? Isso aí está anotado no caderno de vocês. Certo? Então, acontece que além de a gente ter visto isso, nós vimos o que era também rendimento. E o que era rendimento? Rendimento, pensa, então rendimento nada mais é do que isso, ou seja, é o quanto eu consigo aproveitar desse valor que eu tenho. Então, o rendimento ele vai ser o quanto desse calor que eu tenho, que minha máquina térmica está fornecendo, quanto disso eu consigo aproveitar. Então, repara que o que eu estou aproveitando é o trabalho. Então, meu rendimento ele vai ser o trabalho dividido por minha fonte quente. Acontece o quê? Eu posso reorganizar esse cara, ó. Por exemplo, eu tenho ali que meu Q1 mais W. Se eu reorganizar esse cara, eu tenho que W é igual a Q1 menos Q2. Então, se eu substituo ele aqui, eu vou ter que Q1 menos Q2 sobre Q1. Então, eu tenho que meu rendimento também é 1 menos Q2 sobre Q1. Então, rendimento, ele é um cara que ele é adimensional. Ou seja, o que é um termo adimensional? É um termo que ele não tem unidade de medida. Por quê? Porque eu estou dividindo a energia, o trabalho, que é uma energia, dada em joules, por uma quantidade de calor, que também é uma energia, que também é dada em joules. Então, como eu estou dividindo ele por ele mesmo, não está me sobrando nada. Então, eu tenho que esse termo ele é uma unidade adimensional. Tudo bem? Então, geralmente, quando a gente fala lá que os ângulos, 30 radianos, π, por exemplo, eles são unidades adimensionais, ou seja, o ângulo em si ele não tem uma unidade. É diferente, por exemplo, do grau Celsius, do grau, por exemplo. O grau é uma unidade, mas o radiano não. O radiano ele é adimensional, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Além disso, nós chegamos a ver também nas máquinas térmicas o que era uma máquina ideal. Ou seja, o que era uma máquina ideal? Era uma máquina chamada de ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot ele é considerado como se fosse uma máquina ideal. Ou seja, máquina ideal é uma máquina que está na nossa ideia. Então, ela não existe. E basicamente, o que funciona o ciclo de Carnot? Significa um sistema mecânico, ou seja, uma máquina que funcionaria nas melhores condições possíveis. Ou seja, imagina que eu tenho lá uma máquina a vapor que ela seja perfeita, ou seja, esteja tudo lubrificado, tudo rolando direitinho, não tem perda de energia, sabe? O negócio está funcionando, que é uma perfeição. Então, ele vai ter um determinado rendimento. Então, o ciclo de Carnot é exatamente isso, ou seja, uma máquina perfeita que ela teria um rendimento que ele poderia ser calculado exatamente só pelas temperaturas. Ou seja, esse T12 aqui, ó, seria a temperatura da nossa fonte fria,
E o nosso T1 seria a temperatura da nossa fonte quente. Então, acontece o quê? A máquina ideal, né? Vou botar até um I de ideal aqui, ó, para vocês pegarem a noção. E até aqui, ó, vou botar um R, que seria uma máquina real. Eu vou ter o seguinte caso. Então, o meu ideal, ele vai ter as condições supremas, ou seja, no melhor das intenções, ele funcionaria daquela forma. Então, eu posso dizer o quê? Que o rendimento de uma máquina ideal, ele sempre vai ser superior ao rendimento de uma máquina real. Ou seja, na melhores das condições, ele vai ter um rendimento de 50%. Série de equipamentos, ele vai ter um rendimento de 40%. Então, significa o quê? O rendimento dele caiu exatamente devido a isso. Tudo bem? Então, vamos lá. O que diz a nossa questão? A nossa questão que é o 434. Então, o 434 ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte: uma máquina tem fonte quente e cede 400 joules para a fonte fria. Sabendo que a máquina opera com a fonte fria a 27 graus Celsius, com esses dados, afirma-se que o rendimento da máquina e a temperatura da fonte quente valem respectivamente. Então vamos lá. Nós temos ali, ó, que a máquina ela executa 10 ciclos por segundo. Então, o primeiro passo para a gente poder resolver qualquer exercício de física é anotar todos os dados que o exercício fornece para a gente. Tudo bem? Então, ele fornece ali para a gente 10 ciclos por segundo. Ele fornece para a gente que ó, em cada ciclo retira 800 joules de fonte quente. Se ele retira 800 joules de fonte quente, então a minha fonte quente ela tem 800 joules. Certo? E ele fala também, e cede 400 joules para a fonte fria. Então, o meu Q2, que é minha fonte fria, 400 joules. Certo? Aí ele fala o seguinte, sabendo que a máquina opera com a fonte fria a 27 graus Celsius, então vamos lá, ó, e a temperatura da fonte quente são. Então ele quer saber o rendimento da máquina e a temperatura da fonte quente. Então vamos lá. Primeiro passo ali, ó. Após a gente saber exatamente os dados que a gente tem, vamos olhar o que a gente tem e o que a gente precisa. Então eu preciso do rendimento e da temperatura. Beleza. Temperatura está aqui, ó. Não temos o nosso rendimento, não temos o nosso trabalho, temos a nossa fonte quente. Mas repara que nessa equação ó, nós temos a fonte fria, temos nossa fonte quente e conseguimos achar nosso rendimento. Então, a melhor equação dentre todas que a gente viu é essa equação aqui, ó, porque eu tenho Q2 e Q1 e acho meu rendimento. Depois eu calculo e acho minha temperatura. Então, vamos lá. Então, após a gente estudar exatamente qual forma a gente vai utilizar, então a equação que a gente vai usar é exatamente essa aqui, ó. 1 sobre Q2 sobre Q1. Certo? Então, vamos substituir os valores. Eu vou ter o seguinte. 1 menos. Ó, sempre quando eu for substituir os valores, eu tenho que olhar para ver se eles estão no mesmo parâmetro. Ou seja, minha energia está em joules, minha energia está em joules. Então, perfeito. Então, vamos lá. Q2 é 400 e aqui 800. Então, eu vou ter 400 dividido por 800 é meio, né? 1 menos meio, meio. Só que o que acontece? Rendimento a gente dá sempre em porcentagem. Então, esse cara é 0,5 ou 50%. Então, significa que nossa máquina ela já tem 50% de rendimento. Ou seja, se eu tenho, sei lá, 100 joules de energia, só 50 eu consigo reaproveitar.
Tudo bem? Olhando as nossas respostas, nós temos lá letra A, 60%, letra B, 50%, C, 40%, D, 30%, E, 20%. Então, de cara, eu já saberia o quê? Que seria a letra B. Só que vamos calcular também qual seria a temperatura, né? Só para questão de treino. Então, o que a gente teria ali? Ó? Sabendo agora o rendimento, eu posso voltar a essa equação e substituir. Nesse caso, o exercício não informa. Mas o que eu estou considerando, levando em consideração? Que essa é uma máquina ideal, ou seja, o mesmo rendimento real dela é igual ao rendimento ideal. Tudo bem? Então, eu estou considerando que o rendimento é o mesmo. Então, eu vou ter lá que meu rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Então, vamos lá. Antes de substituir, se a gente for olhar ali na nossa tabelinha, a temperatura está em graus Celsius. Acontece que a temperatura nunca, anota aí, nunca pode estar em graus Celsius. Ela sempre tem que estar em Kelvin. Por quê? Se eu tiver a temperatura de 0 graus Celsius, como que eu vou fazer essa questão? Eu vou jogar e vou dividir o número por zero? Não pode, né? Então a temperatura ela sempre tem que estar em Kelvin. Sempre. Então aí a gente relembra como que eu converto graus Celsius para Kelvin. Olha lá na tabelinha. K é igual a C mais 273. Então, para eu poder converter esse valor, é só somar 273. Então, vamos lá. Pegando e somando 273, eu tenho 300. Beleza. Então, agora a gente substitui aqui o valor direitinho. Então, vamos lá. Meu rendimento, embora seja 50%, é igual a 1 menos 0,5. Então, eu vou ter que 300 sobre T1 é igual a 0,5, multiplico cruzado, 300 é igual a 0,5 T1. Então, eu vou ter que T1 é igual a 300 dividido por 0,5, 150. Então, a temperatura dele vai ser 150 Kelvin. Precisava fazer toda essa conta? Não, né? Pensa, se o rendimento é 50% e minha fonte fria está saindo, minha fonte fria, ela está... Ah, desculpa, gente. 300 dividido por metade, isso aqui dá 600, tá? Então, só recorrigindo aqui. Se eu tenho rendimento, a temperatura também vai sair metade. Ou seja, se está saindo 300, então o que está saindo da minha fonte quente é o dobro. Ou seja, dúvidas? Dúvida, gente? Show? Então, a gente tem aí, ó, como exercício passado, 434, foi o que a gente fez. Temos para casa 435, 436, 437. Então, vamos fazer, por exemplo, mais um só para a gente terminar. Vamos fazer a 439. Embora eu não tenha passado ela é um pouquinho diferente e ajuda a gente a ter uma ideia boa da questão. Então, pegando lá naquela apostila, na apostila 439, para a gente poder fechar, o que a questão fala? Vou ler aí para vocês. Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclos de temperatura de 27 graus a 227. Em cada ciclo, ele recebe 1000 cal de fonte quente. O máximo do trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo externo em calorias vale. Então vamos lá. Uma máquina térmica deve operar em ciclos de temperatura de 27 e 227. Repara que ele dá as duas temperaturas, mas ele não diz para a gente qual que é a fonte fria e qual que é a fonte quente. Mas é só a gente pensar, né? A fonte fria é a menor temperatura. A fonte quente é a maior temperatura. Então, de cara eu já sei o quê? Que a minha fonte quente vai ser o maior valor, que é o 227. E a minha fonte fria vai ser o menor valor, que é 27. Então, continuando a ler.
Em cada ciclo, ele recebe 1000 cal de fonte quente. Então, já sei que o meu Q1 é igual a 1000 calorias. Aí ele fala, o máximo de trabalho que a máquina pode fornecer para o ciclo externo é. Então, ele quer saber o máximo, ou seja, operando nas condições supremas. Então, com certeza, a gente vai igualar isso a quem? Ao nosso rendimento ideal. Então, vamos lá. Eu tenho que saber o rendimento para saber o trabalho, certo? Olhando lá as fórmulas, aqui ó, ele quer saber o trabalho. Ou eu acho pela minha fonte fria, ou eu acho pelo rendimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar a equação de temperatura para calcular esse rendimento. A partir disso, eu substituo no outro. Mas lembra igual que a gente fez no exercício 273. Então, como vai ficar? 27 mais 273, já fizemos essa conta e descobrimos que dava 300. A diferença é de 200, né? Então esse cara vai ser 200 a mais, ou seja, 500. Então vamos lá. Meu rendimento é 1 menos T1 sobre T2, substituindo os valores. Então vai ficar 1 menos 3 quintos. Faz o MMC, né? Entre 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 3. Enquanto eu não preciso deixar e responder isso aqui em porcentagem. Porque não está pedindo rendimento, está pedindo o trabalho. Então, eu já vou substituir direto na outra equação. Ó. Como ele me fornece o Q1, eu já vou substituir exatamente na equação que é o W sobre o Q1, que é mais rápido. Então, eu vou ter o quê? Substituindo esses valores, vou ter lá 2 quintos é igual a W sobre 1000. Então, vamos lá. O 1000 ele estava dividindo, o 1000 passou a multiplicar. Então, eu vou ter que W é igual a 1000 vezes 2000 dividido por 5, isso vai dar 400. Então, eu vou ter o quê? Que o trabalho que ele consegue absorver é de 400 calorias. Ó, se eu usei o meu Q em calorias, meu W também vai ser dado em calorias. Então, a resposta é que ele consegue tirar dessa fonte de 1000 400 calorias. Ou seja, tem um rendimento bom aí, digamos, 2 quintos, né? 40% desse rendimento. Olhando as respostas, nós temos lá, letra A, 1000, B, 600, C, 500. Então, a gente... Alguma dúvida sobre a questão? Para a gente terminar?